E agora fazemos uma espécie de travessia do país, mais especificamente do continente. Vamos aqui dos estúdios de Faro da Antena 1 até ao encontro do António Jorge nos estúdios de Faro, nos estúdios de Bragança. António, bom dia, Antena Aberta. Olá, bom dia, Edgar. Bem-vindos a mais um programa a partir dos estúdios da Antena 1 em Bragança. Ontem, ao fim da tarde, o Governo, pela voz do Primeiro-Ministro António Costa, comunicou as novas medidas que procuram, digamos, salvar o Natal e eventualmente trazer e fazer deste Natal o último em que sejamos obrigados a respeitar normas que alteram de facto a vida das famílias e também muito a vida das empresas. Assim, já são públicas e julgo que apreendidas a maioria dessas novas regras. A partir das 0 horas do dia 25 vai ser obrigatório apresentar testes negativos à Covid-19 à entrada de restaurantes, mas também vai ser obrigatório apresentar testes negativos à entrada de alojamentos locais e turísticos, de espetáculos, de reuniões empresariais, de festas familiares como casamentos e batizados. Sabemos também que os bares e as discotecas vão ter que fechar a partir dessa hora de dia 25, as creches, os ATL também encerram. Além disto, são proibidos ainda ajuntamentos com mais de 10 pessoas na via pública, onde passa a ser proibido consumir álcool. O Governo aumentou o número de testes gratuitos que cada um dos cidadãos pode fazer por mês, passa de 4 para 6. O teletrabalho é também obrigatório, pelo menos até 9 de janeiro. Os espaços comerciais vão ter lotação limitada. Os saldos nas lojas estão proibidos desde o dia de Natal, dia 25 de dezembro, até, pelo menos, ao dia 9 de janeiro. António Costa pediu que os encontros se restringam o mais possível ao núcleo familiar e apelou ao uso de máscara, por exemplo, nas festas de Natal, seja no jantar de consoada, seja no almoço do dia de Natal. Apelou também que as famílias evitem celebrações alargadas. Sabemos que a variante Omicron da Covid-19 pode ser responsável por 90% das novas infecções até ao final do ano. As novas medidas para evitar a propagação da Covid-19 são elas penalizadoras, justas, são necessárias ou desproporcionais? É uma pergunta que fazemos aos ouvintes que estão connosco esta manhã. Queremos ouvir a sua opinião. Podem inscrever-se através do 822-0101. Se está fora do país, 2233-99930. Mas, para esta discussão, adicionamos também uma outra vertente. Até que ponto é que estas medidas vêm acentuar, por exemplo, os casos de solidão entre os mais velhos? Até que ponto estas medidas vêm, eventualmente, afastar mais as famílias? Queremos ouvir também a sua opinião sobre este aspecto. Estamos a fazer a emissão no distrito de Bragança ao longo de toda esta semana. E, de acordo com os censos sénior de 2021, deste ano, portanto, a GNR identificou neste distrito 3.343 pessoas que estão sozinhas ou que vivem isoladas. São mais 58 que em 2020. Sabemos também que o envelhecimento da população em Portugal, do ponto de vista geral, é absolutamente garantido. É um traço quase comum em todo o território nacional. Neste distrito, nos últimos 60 anos, foi quase metade a população que desapareceu. O envelhecimento tem vindo a acentuar-se. Queremos ouvir a sua opinião neste programa de hoje. O nosso convidado é Helder Fernandes, especialista em geriatria e gerontologia. Obrigado por estar connosco. Qual é a sua opinião sobre estas medidas? Daquelas palavras que eu enunciei, justas, necessárias, penalizadoras, qual é que escolheria? Bom dia a todos. Bom dia. Do meu ponto de vista, são medidas claramente necessárias. Temo que também possam ser penalizadoras, e serão penalizadoras. Penalizadoras para as famílias? Para as famílias, para as instituições, para o comércio, portanto, na sociedade em geral as pessoas sentem-se muito penalizadas e isso é notório para os comerciantes, para as instituições, para quem trabalha na área da saúde, para quem trabalha na área social, para as próprias famílias que querem programar esta altura festiva e estarem juntos, portanto... Isto está a causar muita inquietação e ansiedade junto das famílias, porque não sabem muito bem como, por exemplo, acolher entre elas os mais velhos das famílias. É uma preocupação que até a si lhe chega, porque há pessoas que o conhecem
conhecem exatamente pela sua área de estudo e de intervenção académica que lhe fazem essa pergunta, julgo eu. Sim, e exatamente. Portanto, as famílias criaram uma expectativa que este Natal finalmente iriam voltar a estar juntos, que de certa forma já estão fartas de tanta medida, de tanto afastamento, e que agora está na altura de, depois de toda a gente estar vacinada naquele agregado familiar, depois de termos todas estas questões resolvidas e de aprendermos de alguma forma a viver melhor com as questões pandémicas, finalmente vamos poder ter um Natal juntos. E portanto, estas medidas que foram agora publicadas vieram causar aqui alguma inquietude, alguma ansiedade. Alguma distorção nessa expectativa. Exatamente, portanto, então afinal ia ser bom e parece que já agora o que é que fazemos? O que é que consideramos isto de um agregado familiar mais alargado? E que tipo de perguntas é que têm feito, professor Hélder Gonçalves? A pergunta que ainda hoje de manhã me perguntaram, os meus pais e os meus sogros combinaram comigo vir a passar o Natal aqui a casa. Como é que eu faço? Coloco uma mesa em cada canto da sala e jantamos separados? E abro as janelas? Abro as janelas e ponho aquecimento no máximo? Ou jantam uns na cozinha e outros na sala de estar e outros na sala de jantar e utilizamos diferentes espaços da casa? Bem, se a ideia é estarmos juntos, conviver e de certa forma tirar aqui um bocadinho das saudades que foram aumentando muito com toda esta separação causada pelas necessidades de isolamento, todas estas medidas não vão resolver ou ajudar. E portanto, aquilo que eu tenho dito às pessoas é, primeiro, se têm vontade de o fazer e conseguem controlar aqui algumas medidas de segurança, façam-no. Que medidas de segurança são estas? Primeiro, certificarem-se que todos aqueles que são elegíveis para ser vacinados estão vacinados. É incontornável a questão da eficácia da vacina e da importância de estarmos vacinados. Segundo, se é possível fazermos testes, e atualmente as medidas também vieram a esse encontro, portanto, aumentar de 4 mais 2 testes gratuitos por mês, e portanto, se for possível, pois as pessoas que marquem teste, que façam teste. Eu efetivamente não sei da disponibilidade de testes nas farmácias e acredito que já existam muitas marcações, portanto, se estão a programar para o dia e a noite consoada haver ajuntamentos de agregados familiares ou de algum familiar, eu aqui aconselharia o mais rápido possível, possivelmente ainda hoje marcar, a consoada é já depois da manhã. Exatamente, e se for possível ainda testar hoje ou testar amanhã, ainda que seja bastante precoce, porque eu acredito que para o dia 24 já haja muitas marcações e poderá ser difícil. Para além desta questão, que evidentemente é muito interessante e certamente está na cabeça de muitas pessoas, ou seja, como fazer a disposição, digamos assim, da mesa e das pessoas na noite e no jantar de consoada e no almoço de Natal, para além dessa questão muito prática e muito pertinente, se deixarmos, por exemplo, os mais velhos da família mais lá ao fundo na sala ou noutro compartimento, o que é que isso gera de bom e de mau, tendo em conta este contexto pandémico? Bem, podemos ver aqui o lado bom, que são os avós ou os pais que já não estão na mesma casa, já não convivem muito com a família, se calhar há meses que não estão juntos, e o facto de estarem na mesma sala e de lhes poderem olhar do outro canto da sala e poderem falar ainda já não é mal todo. Já não é mal todo, e ainda bem que finalmente nos olhamos olhos nos olhos e posso estar aqui a ver-vos e é tão bom. Por outro lado, cria-se aqui um estigma da pessoa mais velha que vai ficar num canto e que já não se senta na mesma mesa que nós e, portanto, convém gerir isto com a percepção e a aceitação de todos. O ideal é que, se puderem fazer sentados na mesma mesa como sempre faziam, perfeito. Requer, paralelamente àquilo que eu estava a dizer da testagem, de testar, se for possível, e estas medidas vêm nesse sentido, portanto, que se testem 24, 48 horas antes de se juntarem, que toda a gente esteja vacinada, mas ainda podemos fazer algo mais, que é nos próximos dias reduzir os contactos sociais àquilo que é exclusivamente necessário. A maior parte das pessoas já está de férias, vamos ter a tolerância para a função pública e, portanto, que esses momentos sejam aproveitados
para nos podermos também ficar um bocadinho no recato do nosso lar, ficar mais isolados e não sair para festejar ou ir às compras de última hora nos grandes aglomerados dos centros comerciais. Evitar isso o mais possível. Exatamente. Portanto, se queremos estar com os nossos pais, os nossos avós, com as pessoas mais velhas, para não correr risco, portanto, evitar esses contactos desnecessários para podermos passar o Natal descansados e em família, como toda a gente tem muita vontade de o fazer. O professor Helder Fernandes vai continuar connosco esta hora e ele é especialista em geriatria e gerontologia. Já vamos saber mais do trabalho académico dele, mas deixava um novo apelo a quem nos está a seguir. Gostávamos de ouvir a opinião de quem eventualmente esteja interessado em fazê-lo, em partilhar aquilo que pensa sobre as medidas que foram anunciadas ontem e também esta vertente, até que ponto há nas famílias preocupação com os mais velhos, se a pandemia tem vindo a acentuar esta barreira, digamos, geracional entre aqueles que estão em idade ativa e aqueles que já não estão em idade ativa, aqueles que eventualmente já estão em situação de reforma, de aposentação. Vamos tentar aprofundar um pouco esta vertente da discussão, mas antes de prosseguirmos com a opinião dos nossos ouvintes, trazemos também aqui aquela que é uma opinião distinta de muitos especialistas a propósito das medidas apresentadas ontem pelo Governo. Trata-se de Jorge Turgal, que foi diretor do Departamento Universitário de Saúde Pública na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Já o ouvimos esta manhã aqui na rádio a dizer que estas medidas não são adequadas, só protegem aqueles que não estão vacinados e que esta taxa de incidência de vacinação e também da doença não justifica as medidas que o Governo se prepara para implementar, nomeadamente a partir das 0 horas do dia 25. Vamos ouvir. Eu entendo que estas medidas são demasiado conservadoras e, no meu entender, não se ajustam à realidade epidemiológica de Portugal, porque não têm em conta uma palavra que faltou na comunicação do Sr. Primeiro-Ministro, no meu entender, que foi a palavra vacinação, acho eu. Portugal é o país da Europa que tem uma maior cobertura vacinal com 2 doses. Isto significa que a nossa população está protegida a um nível que não está de outros países europeus. Ontem houve mais de 3 países que tomaram medidas de contenção face à evolução da transmissão da infecção na comunidade, que foram a Finlândia, a Suécia e a Alemanha. Qualquer destes países tem uma taxa de cobertura vacinal com as 2 doses muito inferior à nossa. Tem que estar muito preocupados porque têm cerca de 30% da sua população que não está protegida. E, portanto, eles têm razão para tomar medidas. Nós não temos, a meu entender, razão para tomar estas medidas. Isto comprova-se pelos dados também. Porque olhando para aquilo que se passa no país desde há um mês ou 2, vemos que o número de infecções não tem aumentado e o número de infecções não é importante. O que é importante é vermos que tem havido uma estabilidade no número de pessoas internadas, no número de pessoas em cuidados intensivos e no número de mortes que têm ocorrido. Tem sido relativamente baixo, o que vem a favor da lógica de que esta é uma doença, já como outras integradas na nossa sociedade, face à proteção de cobertura vacinal que nós temos. Já agora, um outro fator importante a ter em conta, que é a nova variante. O Omicron, a senhora Presidente da Agência Europeia do Medicamento, ontem mesmo declarou que ainda é cedo para saber se é necessário adotar as vacinas existentes, fazer alguma alteração. Se nós virmos que em Portugal, que neste momento é dos 3 países da Europa que mais estirpes terá da variante Omicron, cerca de 46%, nós vemos que, apesar disso, não houve alteração no número de casos de hospitalização, de internamento ou de morte que se mantiveram. Se olharmos para os dados de França, vemos que na última semana a França teve 18% de novos casos internados, teve em cuidados intensivos mais 37% dos casos e mais 38% das mortes, porque a França tem cerca de 30% da população sem 2 doses de cobertura vacinal. E isto reflete-se depois também se olharmos para que aqueles que morreram e foram internados estão ou não estão vacinados. Nós temos uma cobertura vacinal muito forte e por isso é que eu acho que as medidas tomadas são exageradas, na prudência que o Governo toma, porque estas medidas também provocam uma disrupção social importante. O fechar as escolas, o fechar as creches, o fechar as ATLs implicam que milhares de famílias vão ser obrigadas a interromper a sua atividade laboral. Isto vai ter um peso grande na sociedade. É uma disrupção social importante e que, em meu entender, não é justificada pelos dados que temos e o Governo está, a meu ver, a desperdiçar um trunfo muito importante que tem e que é o único na Europa que
foi ter conseguido uma cobertura vacinal tão forte como aquela que temos agora. Estas medidas não vão ter então impacto a travar a implantação da Omicron nos casos em Portugal? Não, eu penso que não. Esta variante transmite-se muito rapidamente, tem uma grande contagiosidade. O que também tem um lado positivo. Quando um agente infectante tem uma muito elevada transmissibilidade, quanto maior é a transmissibilidade, em geral, menor é a sua gravidade para o cidadão atingido. Na sua opinião, não seria preciso tomar nenhum tipo de medida? Vão ter efeito seguramente na baixa da transmissão. Mas a transmissão não é importante. O que é importante é o que temos a vacinação. Essas medidas, em última instância, servem para proteger aqueles que não se vacinaram. A sociedade não pode estar refém daqueles que entendem não se vacinar. E sendo estes, para mais, uma ínfima minoria. A opinião de Jorge Turgal, o essencial da conversa do responsável pelo Conselho de Saúde Pública, Jorge Turgal, com a jornalista Rosa Azevedo, a deixar aqui uma opinião que contraria um pouco a necessidade das medidas que o Governo anunciou ontem ao fim da tarde, depois de um dia de reunião do Conselho de Ministros extraordinário. Já vamos aprofundar um pouco mais estas vertentes que aqui foram deixadas também com o nosso convidado hoje, Hélder Fernandes, que está connosco nesta emissão realizada a partir de Bragança. Trazemos agora, para já, a opinião de Carlos Lopes, que está connosco ao telefone a partir do Porto. Bom dia, Carlos. Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo, também aos convidados, e Bragança, Cajazeiras de Anciães, terra do meu falecido avô, que por acaso até está enterrado em Luanda. Entrando diretamente no assunto, eu não ouvi, foi o Primeiro-Ministro falar numa coisa que eu queria ouvir, que era o reforço de medidas a nível do Serviço Nacional de Saúde, recrutamento de médicos, de enfermeiros, de auxiliares, de contentores nas áreas hospitalares, como aliás o Hospital São João já o fez, porque estamos a prevenir com estas medidas em relação à população. Também nós queremos que, se ficarmos eventualmente doentes, termos uma resposta rápida do Serviço Nacional de Saúde. E não ouvimos nada sobre isso. O que nós ouvimos é que temos 24 milhões de pessoas testadas. Só quem testa positivo não está a ser acompanhado em relação às pessoas que ou coabitam ou por amizade com esse positivo. Pelo contrário, até pedem a essa pessoa para fazer o especial favor de avisar as outras, porque eles não têm uma capacidade para estar a avisar ou fazer o tal circuito de transmissão da Omicron, neste caso, que está a aumentar no país, como nós sabemos. Ou seja, o que o Carlos está a tentar dizer, e eu julgo estar a interpretar bem as suas palavras, é que há uma deficiente rede de rastreamento dos contactos, é isso? Exatamente. E isto depois, quando estas pessoas querem recuperar e voltar à vida ativa, têm que fazer um outro teste e não há uma correspondência do centro de saúde, ou do delegado de saúde, ou o médico que o acompanha, em termos de lhe dar um certificado de recuperação. Por isso, é outro déficit que estamos a ter nessa consequência. E estamos também com 23% de vacinação da terceira dose ou de reforço. Ou para contrariar talvez algumas pessoas que dizem que estamos no topo. Não, nós já estamos em 10º ou 4º lugar, uma coisa assim, da escala. No que toca à chamada dose de reforço, não estamos propriamente na liderança do pelotão, digamos. Exatamente. Por isso, essa que é a grande preocupação, estarmos a chamar pessoas com 65, 60 e já se fala em 40 anos, quando ainda temos pessoas de 70 e 80 para vacinar. Por isso, há aqui uma série de situações que necessitava o Sr. Primeiro-Ministro de esclarecer devidamente, ou agora a seguir a Direção-Geral de Saúde, ou até a Sra. Ministra da Saúde. E para finalizar, em relação aos bares e discotecas, que estavam a ter clientes que tinham que se mostrar a sua negatividade em termos de teste, e ao contrário da experiência que tivemos o ano passado, nós víamos aquelas festas a surgirem nas casas, nas quintas, nas ruas, dentro das matas, enfim, as pessoas e os jovens eram muito criativos a fazer estas festas, e isso sem controle nenhum.
Eu preferia, efetivamente, frequentar um bar ou ir a uma festa de fim de ano ou coisa que vale numa discoteca, sabendo que ao meu lado estava uma pessoa que, como eu, foi testada negativamente. Fica isto como reflexão, umas boas festas. Muito obrigado. Obrigado nós pela sua colaboração, Carlos. Boas festas para si também. Em Penacova, Mário Santos. Bom dia, Mário. Bom dia. Muito obrigado à Antena 1. Desejo a todos um bom Natal e um próximo ano também com saúde para todos. Olha, eu, francamente, estou perplexo. Como é que se faz aproveitamento político de uma doença, neste caso uma pandemia, que já nos sacrifica quase há 2 anos? Toda a gente se recorda o que é que aconteceu o ano passado a seguir ao Natal. Fomos o pior país do mundo em termos de internamentos, de mortes, etc. Este ano, apesar de termos muita gente vacinada, eu sou um deles, sou a favor das vacinas, o Primeiro-Ministro, o Governo em si, entendeu que era preciso tomar cuidados para não termos um janeiro mau. E o que é que aconteceu a seguir? Não havia uma voz até agora a favor das medidas tomadas pelo Governo, pelo Primeiro-Ministro. Isto só me leva a crer que as pessoas estão a pensar nos votos, estão a pensar nas eleições e não pensam no interesse do bem público que somos todos nós. Eu tenho um netinho de 6 anos, teve um contacto na escola positivo, ele está de quarentena, deu negativo para o meu netinho, mas ele não pode, mais o meu filho e a minha nora não pode vir passar a noite de Natal connosco e eu tenho que me resignar porque é mesmo assim. Olha, eu desejo a todos mais uma vez bom Natal e aos políticos que tenham os vizinhos na cabeça. Obrigado, Mário. Bom Natal para si e para a sua família. Obrigado por ter estado connosco esta manhã. Cumprimento também o professor Eduardo Carqueja. Bom dia, obrigado por estar connosco. É psicólogo, doutorado em bioética, especialista em áreas como as ciências religiosas e psicoterapia. Obrigado, professor, por estar connosco, para além de ser o presidente da secção regional norte da Ordem dos Psicólogos. Do seu ponto de vista, esta pandemia, sobretudo para os idosos, e tendo em conta que já vão e estão a receber a 3ª dose da vacina e, mais uma vez, têm estes alertas no sentido de terem muitos cuidados e as famílias, de alguma forma, tentar protegê-los, este continua a ser um ciclo das vidas de muita angústia, de profunda fadiga, de cansaço? Sim, muito bom dia, obrigado pelo convite. Sim, de facto, nós já temos um caminho longo, um caminho que tem aqui umas diferenças também, que tem a ver com expectativas que foram criando ilícitas em relação à própria vacinação. Não é? Criou-se uma perspectiva e uma expectativa que com as vacinas tudo ficaria resolvido e iríamos ter uma vida dita normal, retornando ao ano 2019. Efetivamente, o que nós vemos é que, por várias razões, e até pelas mutações que este vírus vai tendo, tal não é possível como se expectava que pudesse vir a acontecer. Isto torna, de facto, aqui alguma frustração nas pessoas, porque depois é esta dimensão de que, efetivamente, estamos vacinados, mas, mesmo assim, parece que não estamos totalmente protegidos e, efetivamente, não estamos. Aqui há que encarar esta realidade exatamente como ela é e não a colocar naquilo que nós gostaríamos que fosse, porque isso vai-nos ainda sufocar mais, é mais sofrimento. O importante é, dentro daquilo que é possível fazer, nomeadamente tendo a vacinação da maior parte da população portuguesa, podendo fazer de uma forma mais frequente os testes e os autotestes. Portanto, e medidas de distanciamento, mas medidas adequadas, de não um isolamento profundo, mas um contacto, sobretudo... Portanto, na prática, Eduardo Carqueja, temos que baixar as expectativas para mais este Natal. Sim, eu acho que sim, porque se nós as elevarmos, só nos vai criar angústia. Vamos ter aqui, se calhar, comportamentos muitas das vezes reativos, porque já estamos todos muito cansados disto. E reparem, e é algo que acontece em todas as faixas etárias.
naturalmente os idosos que estão mais confinados, muitos em residências para idosos, alguns mais afastados da família, ainda se veem mais relegados para este isolamento. De facto, é uma realidade que nós também temos muita dificuldade em alterar. Daí que ou eu me tento ajustar ao máximo a esta realidade vivencial, protegendo-me dentro do que é possível, manter os contactos essenciais e sobretudo aqueles que eu sei que são de segurança, porque de outra forma, se estamos muito fixados naquilo que era um normativo, a angústia aumenta tremendamente. Do seu ponto de vista, professor Eduardo Carqueja, o que é que esta pandemia veio trazer de mais relevante em relação à forma como nós, enquanto sociedade, no seu sentido mais profundo e mais abrangente, tratamos os mais idosos? Houve uma alteração significativa das políticas, da própria forma de ver o envelhecimento? Repare, somos confrontados com uma realidade que já existia e que desta forma ela fica mais destapada. Mas o que está a acontecer ainda não é uma mudança de paradigma. Não há ainda aqui um olhar de futuro que possa mudar este olhar que era o passado. Porquê? Porque estamos todos as atenções estão muito dirigidas para o presente, em encontrar soluções no imediato. E seria importante começarmos já a pensar em novas estruturas, novas formas de colocarmos aqui ao dispor dos mais velhos, porque se mantivermos o mesmo perfil, os mesmos funcionamentos, vamos ter exatamente ciclicamente estas problemáticas a acontecerem, dependendo daquilo que possa ser determinado tipo de pandemia. Obrigado, Eduardo Carqueja, Presidente da Delegação Norte da Ordem dos Psicólogos. Estamos a realizar este programa a partir de Bragança, ao longo de toda esta semana. Está connosco Hélder Fernandes, Vice-Presidente do Conselho Técnico e Científico da Escola de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança. Ouvimos várias intervenções, Hélder Fernandes, e esta mais recente, Eduardo Carqueja, psicólogo, tocou num aspecto que o senhor também, julgo, tem muita proximidade, que no fundo é a tradução daquilo que esta pandemia veio trazer na relação de nós todos, enquanto sociedade, com as estruturas residenciais para idosos. Continuamos a ver bem os lares da terceira idade? Mudamos a nossa forma de ver ou já víamos mal e continuamos a ver pior? Bem, é uma resposta com múltiplas alternativas. Sim. E é uma resposta complexa, porque efetivamente os vulgos lares idosos, que agora tem o nome de estrutura residencial para pessoas idosas, mas toda a gente continua a chamar lar de idosos porque é mais simples, toda a gente sabe do que é que estamos a falar, claro. Tem uma conotação negativa que já vem de há muitas décadas atrás e que a própria sociedade olha para eles como o último reduto, ou seja, quando falamos com os adultos e os adultos mais idosos e os mais velhos, eles dizem, eu só irei para ali em último caso e este é o último recurso. Bem, a primeira coisa que temos que dizer é que, efetivamente, os dados que temos demonstram que nós temos menos de 10% da população idosa lá. Eu arriscaria a dizer que andam entre 5, 6, porque até temos aqui uma grande percentagem de lares ilegais que não entram na estatística e, portanto, arriscaria... E depois há formas mais ou menos clandestinas que as pessoas encontram, não diria, clandestina não é a melhor palavra, mas não convencional, para terem os idosos acompanhados, tratados em situações que não serão exatamente lares de idosos, mas não andará também muito longe. Sim, tem aparecido aqui diversas respostas sociais da sociedade e das famílias e das comunidades, algumas delas que estão completamente legalizadas, regulamentadas, como o serviço de apoio domiciliário, e portanto temos pessoas que estão a ser cuidadas em casa por serviços de apoio domiciliário privados, e eu falo isto com alguma experiência, inclusive dos alunos que formamos na Escola de Saúde. Temos vários na área da gerontologia que, quando terminaram o curso, montaram sua própria empresa e estão neste momento a prestar serviços, cuidados, acompanhamento a pessoas mais velhas e, portanto, fazem, maioritariamente enquadrado naquele regime que conhecemos de serviço de apoio domiciliário, uma resposta social para pessoas idosas. Estas instituições, efetivamente, têm esta conotação negativa e, portanto, se a pandemia causou aqui algum impacto, foi trazer isto ao de cima, dar-lhe mais visibilidade a alguns problemas e que, efetivamente, a pandemia aumentou aqui alguns problemas.